O momento seguinte em que João Marcos é apresentado no relato bíblico de Atos dos Apóstolos é justamente no contexto agora da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, que ocorreu entre os anos 49 a 52. E quando Paulo e Barnabé fizeram os planos para esta segunda viagem missionária, para visitarem as igrejas que eles haviam estabelecido e ampliarem a sua ação missionária, Barnabé fez com Paulo o comentário de que gostaria de levar novamente Marcos junto nessa viagem. E Paulo não aceitou. Paulo talvez ainda tivesse aí, quem sabe, uma pontinha de mau gênio, de rigidez, porque Paulo certamente nesse momento se esqueceu que o próprio Barnabé, quando ele era visto com certo temor, com desconfiança pelos discípulos por ter sido perseguidor da igreja, foi Barnabé que o chamou, foi em busca dele, o procurou, e ele, Barnabé, o introduziu a Paulo entre os discípulos. Acho que Paulo se esqueceu disso. E agora eles não chegaram a um acordo, e diz o texto que houve entre eles tamanha desavença, não chegaram a nenhum acordo, e Paulo então segue com Silas para a segunda viagem missionária, e Barnabé vai com Marcos para Chipre. O fato curioso é que essa é a última vez em que Barnabé e Marcos aparecem juntos no relato bíblico. Barnabé vai ser mencionado outras vezes, Marcos também, mas juntos essa é a última vez. E é muito interessante vermos alguns textos que a lição da segunda-feira nos coloca, de como o próprio Paulo percebeu a importância de Marcos para o ministério. Quando ele escreveu aos Colossenses, ele disse que Marcos saudava a igreja, e ele, diz Paulo nessa carta, Colossenses 4:10, que Marcos era primo de Barnabé. Talvez seja essa uma das razões adicionais pelas quais Barnabé, além da sua bondade, ele insiste em levar a Marcos, porque fosse o seu primo, um parente e jovem, e Barnabé tinha um coração grandioso. Já o texto da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11, nos diz que quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, olha, toma Marcos porque ele me é útil para o ministério. Paulo então reconheceu, embora isso não esteja escrito, está implícito, Paulo reconheceu o valor ministerial de Marcos, e ele sabia que se não fosse a bondade de Barnabé, aquela segunda chance, aquela segunda oportunidade dada por Barnabé, talvez Marcos não fosse agora um ministro útil para a obra do Senhor. Depois, em Filemão 24, mais uma vez, Marcos é mencionado entre os cooperadores do apóstolo Paulo nas ações ministeriais. E, finalmente, em 1 Pedro 5,13, Pedro chama de meu filho Marcos, uma relação afetuosa, de carinho, e muito provavelmente tenha sido assim mesmo que eles tenham convivido por um tempo, e muito provavelmente por conta dessa proximidade, desta intimidade de Marcos com Pedro, Pedro tenha repassado para João Marcos muitos fatos que ele, Pedro, havia testemunhado, e João agora os coloca na forma de um relato, no relato do Evangelho. Eu quero só lembrar que essas cartas, elas tinham mais ou menos uma distância de uns 20 anos entre aquele episódio em que Paulo rejeitou João Marcos e depois, 20 anos depois, ele faz esse reconhecimento. E aqui fica uma lição muito preciosa para nós. Como eu disse ao comentar a lição de domingo, ninguém precisa encerrar a sua biografia com um relato de fracasso, de desistência, de temor, porque sempre há uma segunda chance. Nos é dito que Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da nova oportunidade. Não é a segunda e última, é a nova oportunidade, é sempre uma nova oportunidade para nós fazermos aquilo que Deus espera que façamos. Assim, se eu estou falando para alguém que tem passado por algum desânimo e chegou até a pensar em desistir das coisas da igreja, desistir da fé, dos caminhos de servir ao Senhor, olhe para Jesus,
olhe para Paulo, olhe para Barnabé, olhe para Marcos e não desista. Siga em frente, porque certamente Deus conta com você, assim como conta comigo também.